Olha aí, né, pessoal, mais uma da senhora Aniele Franco, né, que pelo sobrenome você sabe, tem uma ligação aí com a Marielle Franco, é claro, né, você sabe muito bem, você conhece ela, quem que é, e ela é ministra aqui da Igualdade Racial, né, do governo Lula, mais um desses ministérios inúteis criados pelo Molusco, que servem apenas como cabide de emprego e como motivo para esse pessoal que ocupa a cadeira ministerial, que faz parte do gabinete do Lula, viajar para lá e para cá, ter toda uma vida de luxo, uma vida de tranquilidade, tudo isso bancado, é claro, com o nosso dinheiro, né? Claro, é sempre assim que a coisa funciona. E a mais nova aqui cometida pela Aniele Franco se refere a questões de viagens, justamente, ela para lá e para cá viajando com tudo bancado pelos cofres públicos, né? Porque assim é muito fácil, né, meu amigo, você gastar dinheiro quando não sai do seu bolso. Então, o próprio Tribunal de Contas da União, TCU, realizou uma auditoria constatando que, de fato, o ministério dela aqui, da Igualdade Racial, tem desrespeitado com frequência uma instrução normativa que determina a compra antecipada de passagens, e isso poderia ter dado aqui, causado um prejuízo na casa dos milhões, realmente, aqui, de reais, de fato, um prejuízo muito grande para os cofres públicos por conta aí dessa preguiça dela, digamos assim, né, de fazer a encomenda das passagens de forma antecipada. Vamos conversar sobre esse tema aqui então, mas antes disso, não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, Aniele Franco dispensa comentários, já teve aquela questão toda do jatinho para assistir jogo e tudo mais, né? Meu amigo, o pessoal chegou ali, o pessoal do Lula, esse pessoal que está lutando pelos direitos humanos, pela igualdade racial, igualdade de gênero, pelo progressismo e tudo mais, esse pessoal só quer desfrutar do luxo nesses carguinhos maravilhosos que são criados sob medida para eles, né? Para que serve o Ministério da Igualdade Racial? Ela está aí 1 ano e um pouquinho já à frente desse ministério. O quanto que o Brasil ficou mais igual, mais justo do ponto de vista racial ou do ponto de vista de qualquer outro tipo de análise religiosa, opção sexual, qualquer coisa. As coisas melhoraram ou simplesmente isso não fez a menor diferença, né? Pois é, para mim, para você, para as pessoas, para o brasileiro em geral, não fez diferença nenhuma, mas para a Aniele Franco, com certeza fez muita diferença, a conta bancária dela está muito mais gorda, até porque salário de ministro não é nada pequeno, não é nada modesto, e grande parte dos gastos diários desse pessoal aí é bancado com dinheiro estatal, de fato, né? Tudo reembolsável. Então, o que acontece? Foi analisado aqui pelo pessoal do Tribunal de Contas da União, né? Fizeram uma análise aí a respeito de viagens realizadas pela Aniele Franco e pelo pessoal do ministério dela aí, no período de 1º de janeiro até 13 de setembro do ano passado, 2023, então, né? Isso aqui se refere às passagens aéreas, não aos gastos de hospedagem, nada disso, são gastos acessórios, só o transporte, aí, só as passagens aéreas adquiridas por esse pessoal. E o Ministério da Igualdade Racial, nesse período aqui, então, de 8 meses e meio, né? Quase um pouco menos que isso, mas 8 meses e meio, gastou 2 milhões de reais em passagens e diárias, né? Então, realmente uma coisa assim impressionante, um valor milionário, uma coisa que é difícil até de mensurar, e isso por si só seria um grande problema se a coisa não fosse ainda pior, né? Afinal de contas, o governo Lula tem sempre como piorar, não existe probleminha, sempre é problemão, né? O que acontece é que existe aí uma instrução normativa publicada pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão em 2015, 2015 era a época da Dilma ainda, não é? Ou seja, o próprio governo PT publicou isso na época, essa instrução normativa, dizendo o seguinte, que o pessoal aqui dos ministérios, né, o pessoal que vai viajar em viagens do Estado mesmo, no exercício da sua função, e que, portanto, vão ter as passagens pagas, bancadas pelos cofres públicos, o pessoal tem que fazer uma reserva de passagens com pelo menos 10 dias de antecedência. Por quê? Isso aqui, você comprar a passagem antecipada, a passagem de avião, faz com que as passagens fiquem muito mais baratas, né? Então, a ideia é justamente essa, você obriga todos os ministérios a adotarem uma compra antecipada em pelo menos 10 dias para evitar que o pessoal compre em cima da hora e pague um preço exorbitante.
é aquela história, né? O dinheiro não é deles, para que eles vão se preocupar, então, em gastar menos? Gasta quanto for, não vai sair do meu bolso, não tô nem aí. Fizeram a instrução normativa para acabar um pouco com essa farra, né? Só que, de acordo com o que foi apresentado pelo pessoal do TCU aqui, né, de fato, 97% aqui das viagens realizadas por esse ministério no período avaliado de 2023 foram classificadas como urgentes, né? Então, a compra urgente, de acordo com essa instrução normativa, né, compra urgente de passagens deveria ser uma exceção, ou seja, não é impossível acontecer, mas é uma exceção. Então, pintou um compromisso para o ministro amanhã porque o presidente mandou ele lá para o Rio Grande do Sul. Então vai ter que comprar uma passagem urgente, não tem como ele reservar para daqui a 10 dias algo que ele precisa amanhã. Mas a agenda dos ministérios, de forma geral, ela já é prevista com antecedência, de forma que é possível adquirir tudo isso aí nos prazos corretos para reduzir valores, né? Então, de acordo aqui com essa tabela, a tabela foi apresentada aqui pelo pessoal mostrando quanto dessas viagens foram classificadas como urgentes, né? Não dá para antecipar a compra de passagem, não, tem que ser na hora. 97%. Isso aqui está acima de qualquer razoabilidade, sem dúvidas, né? Então, isso aqui deveria ser algo excepcional, mas se tornou algo rotineiro, né? E aí, por que isso está acontecendo, né? Por que as compras estão sendo feitas em cima da hora? Provavelmente falta de planejamento. Tem ali 250 mil funcionários dentro do ministério trabalhando com a Aniele Franco lá, né? Só que ninguém tem capacidade de pegar a agenda dela, olhar para onde que o pessoal tem que viajar, ela, os assessores, enfim, secretários ali, e fazer uma compra antecipada, programar isso. Não, o pessoal não é capaz nem de fazer esse trabalho que é extremamente simples, né? E a coisa, claro, né? A coisa não para por aí. Não é só comprar passagem mais cara por conta aí de falta de antecedência, né? Não, também as passagens foram adquiridas por um valor muito mais alto do que o que é praticado no mercado, de acordo com o que foi apurado aqui pelo pessoal do TCU, né? Então, olha só, por exemplo, a própria Aniele Franco foi lá para Nova York, né? Participou do Fórum Permanente sobre Afrodescendentes das Nações Unidas. Obviamente, uma bateção de papo completamente inútil que não resolveu nada para ninguém ali, não mudou a vida de ninguém, não melhorou nada para o Brasil e, enfim, para nenhum outro país. Esse povo gosta de fazer esses eventos, esses encontros que não significam nada, não trazem vantagem, não trazem nenhum ganho para quem quer que seja, mas o custo tá aí nessa parada. E olha só o quanto que custaram aí os bilhetes aí aéreos adquiridos para essa viagenzinha aí da Aniele Franco, né? R$ 54.558. Esse foi o custo total do deslocamento dela, né? E isso é 5 vezes mais, praticamente 5 vezes mais do que a média dos bilhetes adquiridos por outros servidores desse mesmo ministério na mesma viagem, na mesma época. Então, o pessoal lá pagou um valor X para se deslocar lá para Nova York, né? Esse valor foi conferido pelo TCU e tudo mais. A Aniele Franco gastou quase 5 vezes mais. O que explica isso? O que justifica esse caso, né? Então, tem outros exemplos aqui também, inclusive, né? Ida e volta para Madrid, pagou R$30 mil, cara. R$30 mil na passagem ida e volta. Pelo amor de Deus, para onde que ela tá indo? Para Marte? Para gastar tanto dinheiro assim? Não, para Madrid, né? E viajou lá para Bogotá, aqui na Colômbia, né? Por quase R$20 mil, passagem ida e volta. Realmente uma coisa completamente absurda, uma coisa assim, não tenho nem palavras para descrever isso. O Ministério da Igualdade Racial não se manifestou a esse respeito, porque supostamente ele não foi notificado de maneira formal ainda a respeito dessa auditoria, né? E isso aqui vai dar alguma coisa? Não, o TCU faz recomendações geralmente, né? Ele serve para auditar, mas ele não tem poder de agir de alguma forma, digamos, com poderes jurídicos para cima de algum um ministro, um secretário, alguma coisa do tipo. Então, quando tem alguma irregularidade que é percebida pelo pessoal do TCU, eles fazem recomendações, né? Então, é isso que vai acontecer, vai haver uma recomendação, não vai haver qualquer tipo de punição para a Aniele Franco, porque se de fato ela fosse ser punida por alguma coisa, ela teria sido punida lá no ano passado, quando teve aquele acontecimento do jogo lá, do jatinho e tudo mais, que é algo, né, obviamente, que fere totalmente a moralidade
da gestão de valores públicos, de recursos públicos, a gestão aí dos ministérios e tudo mais. Ou seja, né, se houvesse moralidade no governo Lula, ela já teria sido punida, já teria sido removida do seu cargo, mas ela vai continuar lá de boa, fazendo suas viagens de primeira classe, gastando uma fortuna quase inestimável para fazer turismo pelo mundo. Isso é o que ela está fazendo no final das contas, não está melhorando em nada a vida dos brasileiros, né? O que ela faz à frente desse ministério aí é falar que você não pode dizer que nuvens negras, buraco negro, nem nada disso aí, porque isso é racismo e tudo mais. É isso que ela produz de útil, de relevante para a sociedade brasileira e é um custo muito alto. Mas é aquela história, essa turma toda progressista, eles não estão nem aí para os negros, para os gays, para as minorias, não. Eles não estão nem aí para essa gente. Essa gente aí, esse pessoal, é o pretexto para que essa turma chegue ao poder. Eles estão interessados mesmo em levar uma vida de nababos, uma vida de luxo, com tudo bancado pelo trouxa do pagador de impostos, né? Mas aí, o que você achou desse caso? O que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.